ouviu falar sobre games na educação? E sobre gamificação? Conversamos com o professor especialista no assunto, João Matar, que irá falar sobre esses recursos e como podem ser utilizados em materiais didáticos. Bom, os games são a princípio tecnologias, ferramentas. Games a princípio são para jogar, para a gente se divertir, né? Para brincar. Mas passaram a ser utilizados em educação à distância, naturalmente pelo poder de imersão, de interação que eles têm. O game pode ser um complemento do material didático, então você pode ter um conteúdo numa disciplina à distância, texto, vídeo, diferentes mídias e o aluno depois jogar um game para completar aquele material, até para voltar e discutir. Mas em alguns casos o game faz parte do material didático. A pergunta é muito interessante por causa disso, porque o game pode ser uma parte do material didático ou pode ser até o material completo. Existe um case numa instituição da Flórida para educação básica, ensino médio, em que uma disciplina inteira era um game. Então, jogando o game, o professor já conseguia avaliar o resultado dos alunos. Todo o game era o ambiente de aprendizagem. Tá? Então, a gente pode ter desde o game como um complemento do material até o game sendo o material completo. Gamificação é um conceito que muita gente confunde com utilizar games em educação. Utilizar games em educação está dentro do campo que a gente chama de aprendizagem baseada em games, que seria o caso de você utilizar um game numa aula presencial, num curso à distância, e o professor depois conversar com os alunos sobre o resultado dos games, sobre a experiência de jogar aqueles games. A gamificação, ao contrário, significa utilizar elementos de design de games em ambientes que não são de games. Então, o que isso quer dizer? Elementos de design de games são elementos que os designers de games utilizam para construir games. Então, por exemplo, interação, colaboração em competição. O game usa muito bem a combinação da colaboração em competição. Level design, que a gente chama, o fato dos games terem fases e o jogador ir passando de fase, de mais simples para mais complexa, mais difícil. Então, esses elementos que são utilizados para desenvolver um game podem ser usados em ambientes que não são de games, como por exemplo na educação. Então eu posso criar um curso de uma disciplina de educação à distância, uma atividade que use, por exemplo, placares, os alunos vão comparando os pontos que eles têm, utilizem, por exemplo, interação intensa, tenha diferentes fases, quer dizer, use aqueles elementos que são usados em games na disciplina, mas sem utilizar um game. Então a gamificação não significa utilizar games. Sido utilizada de maneiras interessantes, ainda embrionárias na educação à distância, a gamificação. Mas, por exemplo, o que você pode fazer, que a gente em geral não dá muita importância? Trabalhar um pouco o livro de notas dos ambientes de aprendizagem. Normalmente as notas estão lá para dar, o aluno fez um teste de múltipla escolha, ele vê quanto saiu e tal. Você pode transformar o livro de notas, por exemplo, num placar, em que o aluno vai acompanhando que nota ele está, que nota ele tem, os colegas têm, que notas os grupos têm. Isso é bastante interessante. Você pode usar também uma técnica muito simples, que é o aluno, conforme ele resolve uma questão ou passa de fase, vamos dizer assim, faz alguma atividade no curso, abrem-se novas portas para ele no curso. Novas atividades, novos conteúdos. Então, ele vai, na verdade, traçando um caminho em função das respostas dele, em função das escolhas. Isso também seria gamificação. Então, a gente tem alguns exemplos já interessantes, mais na educação presencial do que na educação à distância, e é um campo muito interessante de pesquisa. Ficou claro o conceito de gamificação e como ele pode contribuir com o aprendizado dos alunos? Espero que sim. Até a próxima!